Olá, meus queridos alunos do terceiro ano do ensino médio, tudo bem com vocês? Bom, a aula de hoje a gente vai começar um capítulo novo, tá? Sobre medidas, proporcionalidade e porcentagem. Lembrando que esse conteúdo do livro revisional, como o próprio nome diz, né? É uma revisão e a gente aproveita para tentar sanar algumas dúvidas que ficaram aí dos anos anteriores, né? Mas em teoria, vocês deveriam já saber ou pelo menos ter uma ideia de todos esses assuntos que a gente está falando ao longo desse livro, tá certo? Então a gente vai começar falando um pouquinho sobre as medidas, né? E é importante a gente conhecer, às vezes a gente pensa assim, é uma coisa tão besta, né? Você falar sobre grandezas e unidades de medida, mas a gente está o tempo todo precisando usar essas unidades, né? E aí os vestibulares, principalmente, eles acabam pegando bastante na conversão de unidades. Então você precisa saber, né, fazer uma conversão de metro para centímetro, uma conversão de tempo, né, de horas para minutos ou até mesmo para segundos, e muitas vezes um erro bobo você acaba, né, errando uma questão inteira porque faltou aí o conhecimento para fazer essa conversão, tá certo? Então a gente vai dar uma breve revisada sobre as unidades de medida principais aqui e as suas respectivas grandezas, tá? Então a gente começa falando sobre as medidas de comprimento, aonde nós temos basicamente, né, utilizamos bastante o metro, certo? O metro é representado pela letra M e a gente tem os seus equivalentes, né, como o centímetro, o milímetro, o quilômetro, que são os que a gente mais utiliza, tá? Vamos colocar aqui, ó, quilômetro, centímetro e milímetro, né? Quilômetro a gente mede distância, centímetro normalmente a gente mede tamanho de roupa, né? Ah, quantos centímetros tem a sua cintura? Quantos centímetros você tem de altura, tá certo? E milímetro a gente acaba utilizando mais para medidas de matemática, quando você tem que usar a régua, né? A régua que a gente usa é uma régua milimetrada, ok? Agora a gente vai para as medidas de área, tá bom? As medidas de área, temos aí metro quadrado como a medida padrão, tá bom? Que é, vamos primeiro escrever, né? Metro quadrado. E ela é representada por m elevado ao quadrado, tá certo? Então, não tem muito segredo, a gente usa medida de área, né? Área de um retângulo, área de uma sala. Para que eu preciso medir a área? Para saber, por exemplo, o quanto de tinta que eu preciso comprar para cobrir, né? Fazer a cobertura de uma sala quadrada ou retangular. Então, eu uso a medida de área para colocar, por exemplo, revestimento ou ainda colocar azulejos, né? E um piso no meu banheiro, na minha sala, na minha cozinha. Então eu preciso, você vai comprar, você tem que saber, né? Minimamente você vai numa loja para comprar material de construção, você tem que saber fazer essa conta, né? Saber a diferença entre metro linear e metro quadrado, né? Para cobrir toda a área, tá bom? Já as medidas de capacidade, né? A gente tem aí a unidade básica da medida de capacidade é o litro, tá bom? Então, a gente tem aqui o litro, que é representado pela letra L, tá certo? Da mesma forma que o metro, a gente tem o ml, né? E ainda, antes, né, até da gente falar das medidas de capacidade,
eu acabei esquecendo de colocar aqui, que é uma coisa que está extremamente relacionado. Eu vou botar aqui no cantinho, ó, são as medidas de volume, tá? Então, dentro das medidas de volume, eu tenho aí o metro também, só que cúbico, tá? Representado aí pelo m elevado ao cubo, tá? Então, por que que eu preciso saber o volume? Se você pegar sua conta de água, por exemplo, vai aparecer lá não quantos litros você utilizou no mês, vai aparecer quantos metros cúbicos você gastou de água. E aí, você tem que saber fazer a correspondência, que 1 metro cúbico são 1000 litros de água, tá bom? Já as medidas de massa, nós temos aí o quilo, né? Ou ainda o quilograma, representado por kg, né? E massa a gente usa para pesar qualquer coisa, né? Então, a gente tem o quilograma sendo utilizado aí bastante, né? Quantos quilos você pesa? Eu peso 60 quilos, eu peso 30, né? Meu cachorro pesa 20 quilos, tá bom? E a medida também correspondente que a gente utiliza bastante no dia a dia, principalmente na culinária, é o grama, né? Que é representado pela letra G, tá certo? Falando agora das medidas de tempo, né? Nós temos aí a medida básica de tempo, sendo o segundo, tá? E as suas derivadas, né? Os seus múltiplos. Então, 1 minuto, né? Tem 60 segundos. E 1 hora tem 60 minutos, né? Consequentemente, 3.600 segundos, tá bom? Medida de ângulo. Ângulo é o grau, é a bolinha, né? Que a gente utiliza, né? O grau, ó. Aqui o símbolo do segundo é o S, tá bom? E pra gente falar de tempo, né? Minuto, a gente representa como o min. E a hora a gente representa como H, tá? O ângulo, ele também tem as suas derivadas, tá? Então, eu tenho 1 grau e eu também vou utilizar o minuto e o segundo, sendo que 1 grau corresponde a 60 minutos e 1 minuto corresponde a 60 segundos. Então, é que nem a medida de tempo, tá? Só que é em grau, tá certo? Já as medidas de temperatura, a temperatura básica, né? Quando a gente fala básica aí, a temperatura convencional, não é o mais usual, tá? E sim aquilo que tá nas unidades internacionais, tá? No Sistema Internacional de Unidades, né? Que é o SI. Sistema Internacional de Unidades. Então, tudo isso aqui está preconizado e regulamentado lá no SI. Na medida de temperatura, a gente tem o Kelvin, tá? Não é nem o Fahrenheit, nem o Celsius, tá bom? A temperatura básica é o Kelvin. E o grau Kelvin, a gente representa pelo K. Não tem bolinha, não tem grau, não tem nada, tá bom? E as suas derivadas, então, a gente tem o grau Celsius, que é representado pelo C com a bolinha, e o Fahrenheit, que é representado, né? Eu coloquei aqui trocado, é bolinha C e aqui é bolinha F, tá? Grau. Grau Fahrenheit e grau Celsius, tá certo? E aí, a gente tem também, uma coisa que a gente tem bastante no nosso cotidiano, são as grandezas
derivadas ou ainda secundárias, né? Que elas derivam das suas grandezas fundamentais. Então, um exemplo bem comum que a gente utiliza normalmente no cotidiano é a velocidade, né? A velocidade, a gente utiliza a unidade, né? Ela é metro por segundo, tá certo? Ou ainda a sua derivada, quilômetro por hora. Mas no sistema internacional, metros por segundo é a unidade básica, tá certo? Como que eu calculo a velocidade? Lembra? Velocidade é igual a variação da massa, né, que é o ΔS, sobre a variação do tempo. Eu falei massa, variação da distância, do espaço. Que massa! Variação do espaço sobre o tempo, tá bom? Enquanto a densidade, aí essa sim, a gente utiliza a variação, né, a quantidade de massa dentro do volume. Então, a gente tem a unidade, né, da densidade, por exemplo, gramas por ml, tá? É a unidade secundária derivada da densidade. Então, como é que a gente calcula a densidade? A densidade é igual a massa, que eu estava lendo antes, a massa sobre o volume, tá bom? Então, essas são as duas formulinhas aí que vocês já estão acostumados e carecas de saber da física, tá certo? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre as conversões, tá certo? Para a gente falar das conversões, a gente tem que lembrar, né, da tabelinha que tá lá na página 24. Eu vou dar o exemplo, tá, de comprimento e distância, mas ele se aplica para todas as outras unidades, tá certo? Então, a gente começa com o metro sendo a unidade fundamental, tá certo? E aí, a gente utiliza, né, o decimal para o metro, é o 10 elevado a 0, que no caso aqui vai representar 1 metro, tá bom? E aí, se eu quiser aumentar, ou seja, converter, eu vou sempre fazendo, ó, a multiplicação, tá certo? Por 10, tá bom? Então, aqui, o decâmetro vai ser 10 elevado a 1, o hectômetro vai ser 10 elevado a 2 e o quilômetro vai ser 10 elevado a 3, tá bom? Então, aqui eu multiplico por 10, multiplico por 10 e multiplico por 10, tá? Então, significa que se eu quiser transformar de metro para quilômetro, é só multiplicar, né? Perdão, eu tô falando aqui que a multiplicação aqui é ao contrário, aqui é a divisão, né? Se eu quiser transformar de metro para quilômetro, eu vou dividir por 10, tá certo? E se eu quiser fazer o caminho oposto, ou seja, transformar, né, de quilômetro para hectômetro, para chegar em metro, aí sim a gente vai pegar esse valor e vai multiplicar por 10, tá bom? Beleza. Agora, para a gente fazer a conversão para as unidades menores que 1 metro, tá certo? Então, para a gente transformar de metro para decímetro, para centímetro e para milímetro, aí sim a gente vai aqui por cima, né? Vamos fazer igual tá do outro lado. Vamos continuar aqui, ó. Do metro para decímetro, para centímetro e para milímetro. A gente continua multiplicando por 10, tá bom? Enquanto se eu tiver em milímetro para centímetro, para decímetro e para metro, eu vou continuar dividindo por 10, tá bom? Ah, mas eu quero converter direto de milímetro para metro.
Então, você vai dividir por 10 3 vezes, ou seja, você vai dividir por 1000, tá bom? Enquanto transformar de metro para milímetro, é só você multiplicar por 1000, tá certo? Bom, agora vocês podem fazer os exercícios, né? As questões propostas que estão lá na página 27 e 28. E eu vou fazer com vocês aqui a letra A, tá? Do exercício 1, só para dar um norte aí e vocês fazerem os outros sozinhos, tá bom? Então, aqui ele tá pedindo para fazer alguma conversão e apresentar o resultado em notação científica. Vamos lembrar como que é a notação científica, tá? A notação científica, a gente usa uma base 10 elevado a um expoente, por exemplo, 3, que pode ser um expoente negativo ou positivo, tá bom? Vai depender se o número é maior ou menor do que 1, tá? Está entre 0 e 1 ou é acima de 1. E a primeira parte aqui da notação científica, obrigatoriamente, ela tem que estar entre 1 e 9, tá bom? Então, eu nunca vou poder colocar aqui 19, tá? Se for 19 vezes 10 elevado ao cubo, então eu vou ter que transformar esse 19 em 1,9. Então, como eu andei uma casa decimal, a vírgula que estava aqui passou para cá, então ela andou para a esquerda, eu diminuí o número, então eu preciso aumentar o expoente, tá? Então, eu venho aqui, então eu mexo na vírgula e ando a vírgula uma casa para a esquerda e aumento aqui o meu expoente, né? Antes estava 3, agora tá 4, tá? Então, é dessa forma que eu faço a notação científica. Quando a vírgula anda para a esquerda, o meu expoente aumenta para a direita, tá bom? Então, se eu pegar aqui, ó, 0,075 Dan, ó, de Dan, vamos pegar aqui, de Dan para metro, eu preciso multiplicar por 10, tá certo? Então, na verdade, eu vou pegar esse 0,075 e vou multiplicar isso por 10. Multiplicando por 10, essa vírgula, ela vai andar uma casa decimal para a direita, tá? Ela vai fazer esse movimento aqui, tá? Se você multiplica por 10. Então, vai virar 0,0, perdão, 0, tá? Então, a vírgula anda para a direita e de 0,075 eu vou ter 0,75, porque eu estou multiplicando por 10. E agora, esse 0,75, eu tenho que transformar ele em uma notação científica. Lembra? Eu não posso colocar, né? Seria assim, ó, 0,75 vezes 10 elevado a 0. Por que 10 elevado a 0? Porque é dessa forma aqui que é o número que está sendo representado na forma decimal, tá? Então, significa que se eu aumentar e aqui virar 1, essa vírgula sai daqui, e vem para cá, certo? Então, fica 7,5 vezes 10 elevado a 1, ok? Aí, eu tenho que olhar, esse 7,5, ele tá aqui, ó, dentro dessa especificação? Entre 1 e 9? Está. Então, beleza. Vezes 10 elevado a 1, que é a unidade, né? Porém, né, gente, a vírgula andou
mas a gente está falando de um número que está entre 0 e 1, certo? Então, assim, se eu pegar esse 7,5 e multiplicar por 10, vai dar 75, certo? Então, aqui, ó, é menos 1, tudo bem? Então, para números menores do que 1, ou seja, 0, para números que estão entre 0 e 1, o expoente é negativo. Para números que estão acima de 1, o expoente é positivo, né? Então, tudo vai depender para onde que a vírgula está andando, ok? E a gente não pode esquecer da unidade, né? A gente está transformando dan em metro. Então, a unidade aqui vai ser metro. Vamos fazer só mais um exercício? A letra B é 48 centímetros cúbicos em metro cúbico. Então, ó, mesmo a gente usando aqui, ó, metro cúbico, é uma medida de capacidade, né? De volume, na verdade. Então, eu vou usar o metro cúbico, mas eu posso utilizar esse mesmo esqueminha que eu tô usando aqui com vocês para fazer a conversão, tá? Então, se eu tenho o centímetro cúbico e eu quero passar para metro, eu tenho que andar, ó, 2 vezes, né? Para esquerda. Então, de centímetro para metro, eu tenho que dividir por 10 e dividir por 10 de novo, ou seja, eu tenho que dividir por 100, tá bom? Então, esse 48 centímetros cúbicos, eu vou dividir por 100. Então, vai ficar assim, ó, 48, vou até fazer em fração, dividido por 100, então, vai ser quanto aqui, ó? 0,48, tá? Então, 48 centímetros cúbicos seria 0,48 metros cúbicos. Porém, ele quer em notação científica. Então, essa vírgula aqui, ela vai ter que andar uma casa para cá, tá? E aí, vai ficar 4,8, ó. Vamos primeiro colocar assim, ó. 0,48 é a unidade que está no momento, né? E ela é multiplicada por 10 elevado a menos 6, tá certo? Seria menos 6. Porém, como eu preciso expressar esse valor em notação científica, então, se a minha vírgula vai andar para cá e vai virar 4,8, esse 10 não vai poder ser a menos 6. Então, ele vai ter que, né, eu tirei um 10 daqui e vou aumentar uma casa do outro lado. Então, vai ficar 10 a menos 5, tá bom? Aí, só explicando, né, por que o centímetro e o metro é diferente do centímetro cúbico e do metro cúbico, tá? Se você for dar uma olhada lá na página 25, que fala sobre as medidas de volume, você vai perceber que o centímetro cúbico, ele é 10 a menos 6. Então, na verdade, aqui, quando a gente transfere, converte uma unidade a outra, como o volume, ele é uma medida tridimensional, então não é uma medida quadrada, né? Então, a gente precisa sempre multiplicar ou dividir por 3 vezes mais. Então, seria o 10 elevado a menos 3, 10 elevado a menos 6, 10 elevado a menos 9, e assim por diante, tá certo? Então, façam os exercícios. E qualquer dúvida é só me chamar no chat, tá bom? Beijo, pessoal. Até amanhã. Tchau, tchau.